Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor a todos os irmãos, graças a Deus estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2025, ocasião em que estamos estudando Gênesis, as origens. Nessa aula, lição de número 10, as gerações dos filhos de Noé e a dispersão dos povos. Nós temos um texto áureo e apresentamos agora para os irmãos, que diz: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, verso 32. Apresento para os irmãos o nosso esboço dessa lição de número 10, com uma introdução, um primeiro tópico, as linhagens de Sem, Cã e Jafé. Segundo tópico, a confusão das línguas e a dispersão dos povos. E o terceiro, as gerações de Sem até Abrão. E, por fim, a nossa conclusão. A nossa introdução. Finalmente chegamos aos capítulos 10 e 11 de Gênesis, concluindo o estudo da primeira parte desse livro. Não existe, de fato, nenhuma interrupção na narrativa antes do capítulo 12, mas é perceptível que, ao término do capítulo 11, a atenção do escritor sagrado se volta para a linhagem de Sem, mais propriamente para Abrão ou Abraão e seus descendentes. Portanto, na lição de hoje, estudaremos os dois últimos acontecimentos envolvendo as nações de um modo geral e definem os rumos que estas seguirão, enquanto Deus ele chama um homem para a partir dele formar uma nação que será a depositária das bênçãos que eventualmente alcançarão todas estas nações. Nosso primeiro tópico, as linhagens de Sem, Cã e Jafé, baseado aí no capítulo de número 10, do verso 1 até o versículo de número 32, texto este que eu vou deixar para que os irmãos possam fazer a leitura na classe juntamente com os seus alunos. E eu já faço a nossa leitura aqui do nosso primeiro parágrafo desse tópico. E diz: ao contrário do capítulo 5, que apresenta a genealogia de Sete, o capítulo 10 relaciona de forma mais abrangente, sem informações cronológicas, os descendentes dos filhos de Noé em suas primeiras gerações. O objetivo desta genealogia é esclarecer a origem dos diferentes povos que habitavam o mundo antigo, destacando aqueles que deram nome tanto a essas nações como às terras que essas nações ocuparam após a dispersão em Babel. É por isso que a relação de cada uma das três grandes linhagens se encerra dizendo que por esses povos foram repartidas as ilhas segundo as suas línguas, antecipando-se aqui o evento narrado no capítulo seguinte. O destaque para esse parágrafo é a respeito do objetivo
dessa genealogia, esclarecer aqui para nós a origem dos diferentes povos que habitavam o mundo antigo. Então, pela Bíblia Sagrada, nós alcançamos esta informação tão importante para nós e já vai destacando aqui também como Deus ele está mantendo uma linhagem aqui da qual ele está operando por meio dela. Nas nossas lições anteriores, nós enfatizamos bastante este ponto. Desde lá da primeira aula, nós temos aí, então, chamado a atenção dos irmãos. E mais um pouco aqui nessa lição. No nosso segundo parágrafo, de um ponto de vista histórico, geográfico, etimológico, podemos fazer as seguintes considerações sobre os nomes citados nesta genealogia. Os descendentes dos filhos de Jafé foram mais numerosos e se espalharam por um território mais amplo que os demais. Note-se o detalhe no verso 5, de que por estes se dividiram as ilhas das nações, uma possível alusão aqui aos continentes, incluindo desde o centro da Ásia até o sudeste, leste e centro da Europa. Em termos de história antiga, a esta linhagem pertenceram os indianos, os medos, persas, hititas ou heteus, gregos e romanos, os povos indo-europeus, de que já falamos na lição anterior. Eu trouxe aqui para vocês, nesse próximo quadro, esta imagem do mapa. Eu quero deixar por um tempinho aí para vocês observarem, e também destacado nas cores verdes, ou na cor verde, os descendentes de Jafé, pai dos europeus, persas, indianos, chamados indo-europeus. Também, numa cor aí outra, descendentes de Sem, pai dos semitas, que são aí judeus e árabes. E depois os descendentes de Cã, pai dos africanos, que exatamente está aí nesta outra cor, nessa terceira, destacado aqui. Para nós fica Jafé, por hora, chamando a atenção de vocês para o espaço territorial que ele ocupou. Foi assim que ficou determinado pela fala do próprio Noé, quando então abençoou os seus filhos e determinou uma maldição sobre Cã. Uma sentença sobre o filho de Cã, no caso Canaã. Destaquei na lição anterior, não me lembro se falei aqui no vídeo ou foi somente na aula presencial no domingo aqui em nossa congregação, a respeito do fato de Jafé ele ser possuidor de coisas materiais, de riquezas. O Senhor alargou a Jafé. Em contrapartida, Sem, que fica aparentemente com um território um tanto menor, todavia ele é possuidor das bênçãos espirituais. Então isso aqui precisa ficar patente para nós. Seguindo agora para o nosso segundo parágrafo, em relação aos filhos de Cã, seus descendentes identificam-se majoritariamente com os povos que até hoje habitaram o norte da África, a saber, egípcios, líbios e etíopes. A exceção são os cananeus, que ocuparam a mesma região que recebeu o seu nome. E Nimrod, fundador de um reino, tanto no sul como no norte da Mesopotâmia, que é Sinar e Assíria, respectivamente. O texto não fornece detalhes suficientes para julgarmos o mérito desse personagem, mas atentemos para o fato de que o princípio do seu reinado foi justamente na cidade onde se deu a revolta, cuja punição foi eternizada no próprio nome, que é Babel, isto é, confusão. Daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhe, com mais calma, a respeito deste ponto aqui de Babel. Bom, então, vamos seguir
percebemos que até aqui nós temos um tanto de uma apresentação para nós de uma narrativa, de uma história, de como essas linhagens de Sem, Cã e Jafé, eles estão se espalhando pelo o mundo de então. Agora, no terceiro parágrafo desse primeiro tópico, quanto aos filhos de Sem, seus nomes podem ser facilmente identificados com os dos povos que habitaram o Oriente Próximo, como os caldeus e assírios na Mesopotâmia, os elamitas ao oriente do rio Tigre, os arameus na Síria, e sobre a localização de Arfaxad, outro personagem que, como Nimrod, é citado particularmente, e seus descendentes, o texto declara, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Provavelmente a região desértica que separa a Mesopotâmia da terra de Canaã e que se estende até a Península Arábica. Alguns desses grupos semitas poderiam ter dado origem aos povos beduínos que até hoje habitam essas terras. Mas um detalhe importante a ser notado aqui é a menção a Peleg, filho de Eber, em conexão com a repartição da terra a qual se deu em seus dias. Uma referência clara ao acontecimento narrado na sequência. E esta sequência agora é o nosso segundo tópico, que vai tratar a respeito da confusão das línguas e a dispersão, então, dos povos, que é o capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 9. Desse texto aqui eu quero fazer a leitura na Bíblia Sagrada, juntamente com os irmãos. Acompanhem, por gentileza, do verso 1 até o verso de número 9, e diz: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Feita essa leitura, nós vamos ler o material de classe, e daqui a pouquinho eu também explico alguns pontos importantes dentro da leitura desse texto, caso eu não faça dentro do comentário do material de classe que nós temos. Desta lição, evidentemente, eu destaco esse segundo tópico para nós, como sendo ele o mais importante, e é onde nós precisamos parar um pouco mais. O primeiro tópico foi apenas uma narrativa, uma apresentação de história, que, a propósito, eu até sugiro para vocês que são professores, uma vez que esta aula ela é direcionada primeiramente aos professores de EBD, eu sugiro que nós tenhamos na nossa sala de aula um mapa para que nós possamos apresentar para a nossa classe. Eu já trouxe aí para vocês, que é a ocupação pelos cada filho de Noé, nas suas indicações aqui, está um mapa aí para você. Agora, nós precisamos até ter outro aqui,
que hoje não foi possível eu trazer para vocês, mas não é difícil para vocês conseguirem. Mas é bom para que esse primeiro ponto, esse primeiro tópico, ele fique um pouco mais didático para nós e também para a classe. Não seja feita apenas uma leitura corrida desse material. Agora, como eu disse, no segundo tópico, nós temos outros pontos que precisamos destacar. Vamos lá, o primeiro parágrafo, e eu faço a leitura. O texto começa sugerindo que, ainda enquanto estavam na região do Ararat, aqui chamado de Oriente, as famílias dos 3 filhos de Noé se multiplicaram consideravelmente, mas permaneceram unidos. Não apenas falando um mesmo idioma, mas falando uma mesma coisa. Percebam que tanto uma coisa quanto a outra aqui ficou em negrito para nós, porque é para nos chamarmos, é para nos chamar a atenção. A questão do mesmo idioma e a questão também de falar a mesma coisa. Então, ao chegarem à região mais baixa de Sinar, no sul da Mesopotâmia, resolveram construir uma cidade, uma torre, com o propósito de fazer para si mesmos um nome e não serem espalhados pela face da terra. Novamente, o nome e aqui o termo espalhados. Eles não queriam isso. Então, para que isso não acontecesse, eles ali queriam construir a sua própria cidade, construir até uma torre, que segundo nós lemos do texto, até tocar nos céus. Esse desejo de se tornarem poderosos certamente está relacionado ao reino de Nimrod, o qual ficou conhecido como um guerreiro, um caçador poderoso. Então, essa ideia de ter poder, de se sobressair, já estava neles. E aí, eles querem se estabelecer como tal. Continuando a nossa leitura, ao mesmo tempo, a expressão do verso 4 parece catalisar o temor geral do povo em relação ao novo dilúvio, como que se Deus pudesse destruí-los novamente da mesma forma, o que revela que a humanidade naquelas primeiras gerações, ao invés de confiar nas promessas do Criador, de que não mais enviaria as águas do dilúvio, e ao invés de cumprirem o mandato divino de repovoar, dominar a terra, preferiu se voltar contra o Criador, formulando um propósito contrário ao concerto firmado com Noé e seus pais. Em uma vã tentativa de forjar uma paz e alcançar uma segurança sem Deus, e por isso seria em breve desmantelada pelo juízo vindo dos céus. Então, nesse ponto aqui, tem o primeiro destaque para vocês. E o detalhe aqui é: qual que foi a determinação de Deus quando saíram da arca? É para que dominasse a terra, se espalhassem pela terra, se multiplicassem sobre a terra. Não é uma determinação de Deus permanecer num determinado lugar, reunido ali. Não. Deus havia determinado que eles se espalhassem, se multiplicassem sobre a terra. E mais uma vez, nós temos aqui o homem caminhando na contramão do querer e da vontade de Deus. Então, a lição desse segundo tópico para nós, a respeito da confusão das línguas e a dispersão dos povos, percebo que o homem, ele não consegue, ele fazer cumprir a vontade de Deus por livre e espontânea vontade. Deus já havia dado uma determinação, mas o homem por si mesmo, ele não consegue cumprir com a determinação de Deus. Ele quer sempre, de uma forma ou outra, se revoltar, negligenciar a palavra de Deus. E lá, desde as nossas primeiras lições, lógico, nós já estamos observando isso aqui, que quando o homem
ele deixa a palavra de Deus de lado, ele não se preocupa com a vontade de Deus, com o querer de Deus, e ele deseja ter uma vida independente, essa vida independente de Deus, essa autossuficiência do homem tem trazido grandes danos para a sua caminhada e a sua jornada. Então percebemos aqui que eles, ao invés de cumprirem o mandato divino de repovoar e dominar a terra, eles querem se voltar contra o Criador, formulando um propósito contrário ao conserto, ou seja, contrário à palavra de Deus. O homem, por si só, na sua natureza carnal, ele sempre vai andar na contramão de Deus. Então, é aqui que nós destacamos o ponto e percebemos a tentativa do homem forjar uma paz e alcançar uma segurança sem Deus. Seria possível ao homem viver nessa terra independente de Deus? Impossível. Primeiro, porque a vida que tem não é dele próprio. A vida que tem é proveniente de Deus. E deveria o homem reconhecer isso. Portanto, dependente, muito dependente de Deus. Contudo, aí na sua vaidade, na sua soberba, no seu orgulho, ele pensa que pode viver aqui na terra, embora as coisas vão dando tudo certo, imagina-se que não precise de Deus nessa jornada. Esse é o primeiro ponto, mas aqui vai atrair, na realidade, o juízo vindo dos céus, como está escrito na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, capítulo de número 5 e o versículo de número 3, que diz: quando os homens pensarem que há paz e há segurança, de repente lhes virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esta é a determinação de Deus, é o juízo de Deus sobre aqueles que pensam que terão alguma segurança à parte do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. O segundo parágrafo desse segundo tópico, a confusão das línguas e a dispersão dos povos, nós lemos: Deus tudo sabe, tudo vê, não precisando ser informado de nada por ninguém, para realizar a sua vontade com justiça e sabedoria. Portanto, a expressão de que ele desceu para ver o que os filhos dos homens faziam é mais uma mensagem para nós mesmos, denotando a longanimidade do Criador, a sua fidelidade, a palavra pactuada, não executando o juízo de forma temerária, sumária, sobre a humanidade, mas apenas na medida adequada a frustrar a ação pecaminosa e deixar um alerta à sua posteridade. Nós temos que, ao invés de Deus já espalhar tudo, ou então já trazer o juízo repentino sobre eles, já destruindo o homem ali, não, Deus preferiu descer, como está na expressão bíblica, descer para ver ali o que estava acontecendo, ou seja, até lhes dando uma oportunidade para que de repente pudessem acordar daquele mal que eles estavam fazendo. A atitude de confiar não em Deus, mas na sua própria força e inteligência, levou aquela geração a incorrer no mesmo caminho dos seus antepassados antediluvianos e na sua indiferença para com a vontade do Criador. Logo contaminariam a terra com a sua violência. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Está no verso 6. A fim de frear esse propósito perverso,
o Senhor Deus resolve punir aquele povo confundindo a sua língua. Ou seja, desfazendo o vínculo que os mantinha unidos na rebelião e desobediência, como consequência natural do desentendimento, da dificuldade de se comunicarem umas com as outras, as famílias se afastaram uma das outras, espalhando-se pelas terras vizinhas ao longo das gerações seguintes, nos moldes antecipados no capítulo anterior. Muito bem. Agora, eu quero fazer um destaque, um pequeno destaque à parte do que nós acabamos de ler. Percebemos que o homem que está aí no verso, eu ver os destaques que eu quero mostrar aqui para vocês. Do propósito, verso de número 4, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre forte, cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o verso 6, disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Nós já lemos no material de classe que essa atitude, esse comportamento foi um mau comportamento em relação ao propósito de Deus, daquilo que Deus tinha. Agora, eu quero fazer uma outra observação com relação a propósito firme. Vejam bem, não é o que está aqui, porque a atitude deles em relação a Deus está errada. Eles estão andando na contramão de Deus. Mas o que eu quero dar ênfase é como que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e vejo que quanto o homem ele assenta no coração um propósito firme de realizar alguma coisa, o homem consegue, o homem alcança. Percebemos aqui que se Deus não intervém naquela situação, aquilo que esses homens estavam querendo fazer ia se concretizar. Eles iam permanecer ali, e eles seriam pessoas fortes, poderosas, como eles haviam determinado que seriam. Agora, o ruim de tudo isso é fazer projetos, planos, que sejam, primeiro, a parte de Deus, segundo, que seja contrário à vontade de Deus. Então eu quero pegar o outro viés aqui e chamar a nossa atenção para esse detalhe. Ora, por que não saber qual que é o propósito de Deus, qual que é a perfeita, a boa, a agradável vontade do Senhor para cada um de nós na terra, e nós também não termos um propósito firme para realizar alguma coisa? Por que que é só para as coisas negativas, para as coisas ruins, é que o homem, ele tem, como nós já lemos aqui, ele tem uma mesma língua, no verso 6, eles todos têm uma mesma língua. O que quer dizer esta mesma língua aqui? Eles estão unidos de propósito, literalmente falavam mesmo, uma mesma língua. Mas eu quero interpretar um pouquinho mais, tem uma abrangência maior aqui. Ou seja, eles estão firmes, eles estão fazendo as coisas de uma forma unida, eles pensam do mesmo jeito, todos eles têm a mesma visão. Um grupo enorme de pessoas com uma mesma visão. Olha como que o resultado viria. Por isso é Deus interferindo. Porque se Deus não interfere, o que ele se propõe a fazer, eles fazem. Então vou repetir para vocês. Porque para fazer algo para o reino de Deus, para fazer para Deus, nós não podemos estar unidos
e também falar a mesma coisa, ter a mesma língua, pensar as mesmas coisas, tendo em vista que se nós agirmos dessa forma, nós vamos conseguir. Vejam, se na contramão de um querer de Deus, aquilo já daria certo, eu espero que eu consiga transmitir para vocês, nesses poucos minutos, a mensagem que realmente eu estou querendo. Bom, na presencial aqui, vai ser bem mais fácil, porque não entendendo, os irmãos vão levantar a mão e eu vou mudar a forma de falar, e aí vai ficar claro. Agora o vídeo já é um pouquinho mais difícil disso acontecer, na verdade? Então eu preciso ser o mais claro possível. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: vamos nos unir para fazer a vontade de Deus, pois se andando na contramão do Senhor vai dar certo. Só não deu porque Deus interferiu, não era a vontade dele, ele interferiu. Mas existem outras coisas que Deus não interfere, deixa o homem fazer. E o homem faz, mesmo a parte de Deus, o homem faz e alcança. Ele realiza. Então depende do propósito. O propósito de Deus aqui nesse início era de que os povos se espalhassem na terra, não ficassem ali parados onde estavam. Por isso Deus interferiu. Agora, vamos nos voltar para a vontade de Deus. Por que que quando eu vou fazer algo para Deus com um grupo de irmãos, não dá certo? A gente não consegue ter o mesmo propósito, falar a mesma língua, ter o mesmo pensamento. Num slide anterior aí, eu pedi para vocês marcar a respeito deles quererem fazer o mesmo nome e não serem espalhados. Aí eles estavam falando o mesmo idioma. No primeiro parágrafo aí do material está aí para vocês, ó, falando o mesmo idioma e falando uma mesma coisa. Eu falo português e todos os irmãos falam português também, mas além de falar o mesmo idioma, nós temos que ter o mesmo propósito. Então essa ideia aqui é de ter o mesmo propósito, é de estar focado. Então quando nós nos unimos com 3 irmãos, 4, 5, 10, e nós temos o mesmo propósito, tal coisa vai acontecer, vai se estabelecer. Não vai ter portas que permaneçam fechadas diante de nós. E isto principalmente se nós estamos trabalhando para o reino de Deus e estamos trabalhando num propósito de Deus. Então, não vamos nos desanimar, não vamos nos separar, vamos nos unir. Eu estou aproveitando essa mensagem para pegar o lado positivo aqui. Vamos nos unir, vamos falar a mesma língua, vamos fazer as mesmas coisas juntos, com o propósito de agradar o nosso Deus. E o que nós queremos, estamos com ele no coração, veio de Deus, portanto isso vai se estabelecer. Havendo união entre os homens e Deus confirmando, o impossível deixará de ser impossível. Agora, dito isso, que era nesse ponto que eu gostaria, como eu disse, de me deter um pouquinho mais, e fiz, né? Agora nós vamos para o terceiro tópico, a respeito das gerações de Sem até Abrão, que é o capítulo 11 e o versículo de número 10 até o versículo de número 32, também deixarei aí para vocês fazerem a leitura na classe de vocês. Vou partir para o material de classe. Primeiro parágrafo. A partir desse ponto, nossa atenção é dirigida novamente para a linhagem de Sem, especialmente para sua continuidade através de Arfaxade. Tanto que a genealogia aqui elaborada volta a seguir os moldes daquela apresentada no capítulo 5, citando-se apenas o primogênito de cada geração e o ano do seu nascimento e morte, permitindo-nos estabelecer uma cronologia em conexão com a do período antediluviano,
A partir das informações reunidas dessa genealogia, podemos situar o nascimento de Abrão a cerca de 292 anos depois do dilúvio, ou seja, apenas 58 anos antes da morte de Noé. Este destaque é importante e relevante para nós, porque todo o projeto de Deus, toda a vontade de Deus, ela vai sendo passada principalmente de forma oral, e uma vez que nós podemos dizer que Abrão, ele foi contemporâneo de Noé, então, pelo menos aí por 58 anos, essa notícia toda, a criação de Deus, dos feitos de Deus, de tudo, chega até Abrão de uma forma, digamos assim, mais clara, mais direta, e provavelmente, não sei se ouvindo do próprio Noé, mas vivendo a mesma época, de uma forma ou de outra, ou por terceiro, chega a informação ainda naquela época para Abrão a respeito daqueles povos, a respeito do Deus Todo-Poderoso. Então, tinha um conhecimento dos feitos do Senhor. Tanto que, quando Deus ele chama Abrão, agora passa a conhecer esse Deus do qual, por certo, já ouvira falar. No segundo parágrafo, notemos como, antes de relatar o chamado divino de Abrão, o texto sagrado fornece maiores detalhes sobre as suas origens, indicando o nome de seus irmãos, de mulher, de sobrinho, de pai, e como Terá, sendo o patriarca da família, esteve à frente da jornada em direção à terra de Canaã. Contudo, tendo morrido em Harã, nem por isso seu filho Abrão, sabendo por quem havia sido chamado, se sentiu impedido ou desanimado de continuar a viagem, mas antes prosseguiu pela fé em direção à terra que o Senhor lhe mostraria. Aí está. Então, já tendo ouvido falar do Senhor, e agora ouvindo a própria voz do Senhor Deus, como está em Gênesis capítulo 12, o texto de Atos capítulo 7, que é a pregação de Estevão, que diz para nós que Abrão, ele ouviu falar do Senhor Deus já desde Ur dos Caldeus, então já se desloca com a família toda, já em obediência à voz do Senhor Deus. E, por fim, Hebreus capítulo de número 11, e o texto para nós vai dizer a respeito desta fé que se manifesta nesse patriarca. Diz o texto: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu quero, nesse último ponto nosso, que é o último parágrafo também, trazer à tona a diferença existente entre aquele grupo de pessoas que estavam querendo se estabelecer no lugar, porque ali conhecia o lugar, e estavam, entre aspas, com medo de explorar, e com isso desobedecendo a Deus, querendo ficar no lugar mais conhecido, digamos assim, na sua zona de conforto, e nessa zona de conforto estavam em total desobediência ao mandato de Deus, à ordem de Deus. Em contrapartida, nós vemos aqui em Abrão que não acontece isso. Não tem medo do desconhecido. O que importa para ele? Obedecer à voz do seu Senhor. Obedecer à voz de Deus. Lógico, o que existia no coração desse homem que o faz ser diferenciado assim? É a fé.
como está em Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé vai obedecer à voz do Senhor. E daí o privilégio que existe na vida daqueles que o Senhor Deus olha para ele, como olhou para Noé, e aí Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Então Noé, ele não foi um homem perfeito, um homem certinho, um homem justo, e que por essa razão Deus o chamou, porque o viu bom. De jeito nenhum. O fato de Deus ter se revelado a Noé é que deu essa condição para que ele fosse um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus e que andou com Deus. E é exatamente a fé. E agora começamos a dar destaque para as gerações de Sem. Chegamos agora em Abrão para dar esse destaque. Qual que é a diferença desse homem? A fé. De modo que Deus, ele sempre vai ter um grupo de pessoas na face dessa terra, um homem, uma mulher, que vai se destacar. Pelo quê? Pela fé, pela graça alcançada, essa graça, favor imerecido da parte do Senhor. Assim também, eu sempre falo diante da igreja, que o fato de nós podermos estar num culto de louvor e adoração ao Senhor, de estar numa escola bíblica dominical, para nós isso se constitui um privilégio muito grande, porque não é mérito nosso, mas é graça da parte de Deus. Você, professor, dá aula para quantas pessoas? Para 5? Estes 5 são chamados de Deus. Se entregue. Olha, faça o melhor que você puder com 5 pessoas. Pastor, eu não tenho 5, eu tenho 3. Não importa. Dê valor a 3 pessoas. Porque 3 pessoas dentro da sala de aula são aqueles que Deus tem levantado e tem trazido para nós. Então nós vamos trabalhar com 3 pessoas. De repente você pode dizer assim, mas o senhor fala assim porque o senhor tem mais pessoas para dar aula do que 3. Mas eu já tive dentro da sala de aula 3 pessoas também. Eu já tive a oportunidade de dar aula para 5 pessoas dentro da sala de aula. 8, sim, com poucas pessoas. Mas mesmo com poucas pessoas dentro de uma sala de aula de escola bíblica dominical, o desejo, a vontade, a valorização da oportunidade que Deus está me dando é a mesma. Tá bom? É a mesma. Assim eu faço também aqui numa aula de gravada, como nós aqui estamos fazendo. Aqui não tem ninguém, mas você que está do outro lado, que vai assistir esse vídeo. E eu faço com quantas pessoas tiver na classe. Por quê? Eu considero que estas são aquelas que Deus me enviou, que Deus trouxe para eu poder ensinar. Então nós vamos fazer isto com dedicação, com prazer, com alegria, porque essas pessoas estão sendo movimentadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela fé, assim como foi Noé, assim como também foi Abrão, e que nós possamos ter essa oportunidade de falar desse privilégio maravilhoso que é ser escolhido pelo Senhor, ter sido chamado pelo Senhor para fazer tal obra. E aí o número que nós temos conosco, isto não é importante. O importante é saber, estes são aqueles que Deus enviou para eu ensinar, para eu pregar, para eu, então, orientar. Isso que é importante. Que todos nós sejamos movidos pela graça do Senhor nosso Deus. Assim, nós chegamos à conclusão dessa nossa lição de número 10, as gerações de Noé e a dispersão dos povos. Eu leio a conclusão. Chegamos ao final de uma etapa da narrativa bíblica, a partir de onde o Espírito Santo nos direcionará a história particular de uma linhagem, de uma nação, através da qual o Senhor Deus fará avançar o seu grandioso e sábio propósito, que redundará na redenção não apenas deste povo, mas de todas as famílias da terra. Coisa linda, né? Como que desde a primeira aula que nós ministramos,
o Senhor vem nos conduzindo, nos mostrando a linhagem de homens piedosos sobre a terra, e agora nós chegamos em Abrão, e a partir de Abrão nós vamos ver que Deus vai mostrar que Ele vai fazer agora com um povo, e assim Deus está esclarecendo para nós o seu grande e sábio propósito. E essa é a conclusão da nossa aula. Dessa forma, nós passamos por esse esboço que está aí na tela para vocês, com uma introdução, um primeiro tópico, as linhagens de Sem, Cã, Jafé. O segundo, a confusão das línguas e a dispersão dos povos. Terceiro, as gerações de Sem até Abrão e a nossa conclusão. Lemos também o texto áureo e repetimos: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, verso de número 32. Dessa forma, nós encerramos esta nossa aula de Escola Bíblica Dominical de Gênesis, as origens, com a nossa lição de número 10, as gerações dos filhos de Noé e a dispersão dos povos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana
entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.